E o recado é esse, né? Primeiro, não existe nenhuma decisão ainda, apesar de eu entender que temos algumas vantagens, muitas vantagens em relação a algumas unidades, até quem sabe todas, não existe nenhuma decisão do prefeito, né? Ficou muito claro isso, até na resposta do sindicato. E, de novo, a gente não mandou, viu, Flávio, porque simplesmente a gente não tinha esse relatório ainda finalizado. Só mostrei a Bíblia que ela pediu, né? Não tem um relatório definido ainda, finalizado. Inicialmente, quando eu cheguei na secretaria, eu cheguei em 11 de abril, né, desse ano, quando essa pauta chegou para a gente, aí os dois, né, o Charles e a Dani estão aqui, não deixam mentir. Quando chegou essa demanda, a gente, inicialmente, né, e de cara, foi um pedido para fazer um levantamento, né, isso em todas as regionais, porque, como eu disse no início, e vou terminar falando isso aqui hoje, o prefeito Fuad, quando eu levei essa pauta para ele, não existe nenhuma decisão, né? Inclusive, essa resposta para o Sindirrede é verdade. Ele nos mandou essa situação do Sindirrede, a resposta foi: estamos fazendo levantamento de informações para que tomemos a melhor decisão. Isso é o que está acontecendo hoje e nada além disso. Inclusive, algumas questões rapidamente aqui que o Sindirrede colocou, né? A gente não mandou relatório ainda, porque não tem um relatório definido. Inclusive, a Bia, te mostrei, Bia, esse relatório não está ainda fechado. Mas você pediu, aqui a Assembleia tem acesso ao que quiser ter, né? Não tem que esconder dado nenhum. Inclusive, vou te mandar o PDF, mas não está ainda finalizado. Então, assim, destacando isso, né? Não existe uma decisão da Prefeitura, do prefeito e do secretário, especialmente do prefeito, para que seja feito isso. O que nós estamos fazendo hoje é esse levantamento. Mas eu fui falando nisso e acabei me esquecendo. Eu queria fazer uma meia-culpa aqui, tá, Bia? Quando você recebe uma convocação da Assembleia Legislativa, a gente tem que parar o que estiver fazendo e vir, né? Isso é importante. E eu deveria ter chamado a secretaria, né, para a gente alinhar algumas coisas, né, e talvez alguns dados que... E aí eu também assumo essa responsabilidade com eles, porque, vamos, como é que nós vamos falar, né? O que nós vamos... Até para a informação chegar correta. Então, assim, para dizer que já me reuni com o Igor, então, assim, está sendo uma conversa nesse sentido. Mas vamos lá, falar de números. Quando nós solicitamos ao Estado, em BH, depois tiver um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, vocês me corrijam, mas é o dado oficial, né? A gente recebeu. São 226 escolas, né, em BH, estaduais, dessas 181 tem alunos, né, que são do ensino fundamental, iniciais e finais. Desses 181 escolas, 107. E aí, depois, no meio dessa conversa, a gente precisa alinhar isso lá com o governo do Estado, que é, das 107, o prédio físico não viria para nós, e dos restantes 74 é que viria o prédio também. E esse número de alunos, o total, né, que desses 74 unidades, seriam em torno de 30 mil, é mais ou menos o que o colega do DIEES disse, 31.800, que a gente tem o número aqui. Então, nós temos números, trouxemos números, como a Lohana disse, né, eu trouxe os números para a gente falar aqui, e dessas 74, então, 226 total, nós visitamos 53, e hoje, se posso falar assim, olha, as 53 que a gente visitou, 26 tem uma otimização interessante com a rede municipal. Caso, né, fosse acordo das comunidades e tal, isso eu vou reforçar sempre aqui, né, eu vou falar disso aqui também, 26 dessas 181 que seriam inicialmente, mas sempre. E aí eu quero falar das perguntas da Denise. Bom, qual foi o critério para a visita? Na verdade, Denise, nesse momento inicial, foi o que tinha mais otimização com a rede municipal. Então, assim, tem escolas Beatriz, um exemplo real, né, lá no Pindorama, a gente tem uma escola estadual que funciona num aparelho municipal, num quarteirão inteiro, e temos uma escola municipal que está apertado, uma do lado da outra. Então, a gente poderia fazer simplesmente uma permuta ali, resolver o problema da municipal, da estadual e tal. Então, tem casos muito pontuais que, às vezes, é interesse de todo mundo. Mas, de novo, né? E aí vou falar aqui agora dos colegiados. Bom, na rede municipal, e aqui, de novo, Dani e Charles estão aqui, nós estamos agora discutindo aqui, a Macaé deve estar acompanhando isso lá, o extra classe, né?
o tempo dessa classe, e na minuta que a gente está discutindo aí na rede toda, e eu sempre faço assim, a gente faz uma minuta, discute, leva na ponta, enfim, discute exaustivamente, o colegiado é que decide, né, ao final das contas, se essa classe vai ser 100% na escola, se não vai. Isso é importante. Então, assim, respondendo a questão, quem tem que fazer a consulta do colegiado é a rede estadual, né? Chamar, os diretores chamarem para fazer essa consulta. E a gente pode ir lá, debater. Se você quiser, nessa visita, convidar a gente, eu faço questão de ir lá junto, para a gente conversar com o pessoal, não tem problema nenhum, né? Quantas escolas, já falei, né? Se fosse decidir hoje, e as escolas quisessem, essas 26 seriam 26 escolas, né? Nesse momento. De novo, sempre alinhando com o pessoal. Colegiado, já falei, a gente faz isso na rede o tempo todo, né? Outra coisa que eu ouvi, que eu fiquei muito satisfeito, né? Isso eu não esperava outra coisa, até coloquei em caixa alta aqui, foram agendadas, não é isso, Charles? Todas as visitas. Professora, até a Denise, agradeço, Denise, o reconhecimento aí foi com muita cordialidade, né? Obviamente, né? A gente está entrando na casa das pessoas, acho que é importante, então, a orientação foi essa, né? E assim foi feito. Inclusive, teve alguns casos pontuais, né, que a diretora ficou meio sem saber, e aí eu fui no governo e falei, olha, tem que avisar, né? Aí isso foi feito, o Igor atendeu a gente, fez um ofício para reforçar. Mas, assim, gente, os números estão dados, né, já falei aqui. Comecei falando isso, e vou terminar agora, Bia, até o adiantado da hora. Quando eu pedi o pessoal para fazer esse levantamento, e aqui eu não vou fugir da raia, viu, Charles e Dani, eu entendo que a discussão tem que ser feita de todas as escolas, que seja possível a gente municipalizar. A discussão tem que ser feita. Não pode ser a gente só discutir, mas é ruim porque eu acho isso, não. E eu tenho certeza que essa audiência pública é para isso, né, para a gente entender e ver que tem algumas questões que a gente precisa discutir. Por exemplo, vocês sabem aí, acabou de ser lançado pelo governo federal, até estava lá no lançamento, lá com o presidente Lula, com o Camilo Santana, a escola de tempo integral. Aí tá. O que tem a ver com municipalização, já? Tem a ver que, se eu otimizo, acabei de dar o exemplo do Pindorama, otimizo um espaço, né? Uma escola apertada municipal, uma escola estadual que está sobrando, faço uma permuta ali. Eu consigo integralizar as duas, talvez, né? Então, assim, eu estou falando de criança em tempo integral, sem gastar praticamente nada de recurso, e eu estou falando isso, né, porque a lei está aí, nós precisamos, né, atender. Criança alfabetizada, né, eu acho que isso aí não tem a ver com prédio essencialmente, mas é um programa também com estrutura melhora, mas, especialmente, essa questão da escola de tempo integral tem tudo a ver com isso. Então, não está se falando aqui em todas as escolas acontece isso, mas tem casos, e esses 26 aqui em especial, né? Assim, quase que uma simbiose ali, fica bom para todo mundo. Então, é por isso que eu falo que não é sempre ruim, né? E sempre bom, vai depender dessa análise. Eu acho que é isso, Bia, que eu tinha para dizer, e estou à disposição se eu não respondi alguma questão, viu, Denise? Então, é por isso. Então, na real, é essa, né, gente? Eu vim aqui com essa missão hoje, aliás, obviamente, né, para estar aqui, eu tenho autorização do governo para estar, porque é uma pauta sensível, e o recado é esse, né? Primeiro, não existe nenhuma decisão ainda, apesar de eu entender que temos algumas vantagens, muitas vantagens em relação a algumas unidades, até, quem sabe, todas, mas não existe nenhuma decisão do prefeito, né? Ficou muito claro isso, até na resposta ao sindicato. E, de novo, a gente não mandou, viu, Flávio, porque simplesmente a gente não tinha esse relatório ainda finalizado. Só mostrar a Bíblia que ela pediu, né? Não tem um relatório definido ainda, finalizado.